Bom, gente, bom dia a todos. Hoje, dia 14 de abril, e eu vou fazer a correção da atividade sobre o livro Coronavírus que a gente viu. Lembra? Tinha esse livro para ler, né? Eu também contei ele no vídeo, né? Então, são duas coisas. Tem um livro e tem um vídeo com dicas, tá? Na verdade, eram dois vídeos, um contando o livro e um com dicas sobre como sair de casa, como entrar em casa e como cuidar das pessoas com risco, de grupo de risco. Então, vamos à correção do exercício? Então tá, a atividade que tinha era para procurar no dicionário algumas palavras. Tinha lupa. Lupa. A lupa é um instrumento óptico munido de uma lente de aumento. Lembra aquela que usa os detetives? Então, aquela lente com um cabo. Isso é uma lupa. Contagiar é transmitir uma doença contagiosa. Vírus são seres muito pequenos, agentes infecciosos. Eles transmitem uma infecção. No caso, coronavírus, ele transmite uma infecção, certo? Muitas vezes pode gerar uma pneumonia, que é uma infecção pulmonar no pulmão. E as bactérias, elas são micro-organismos unicelulares que podem ou não transmitir doenças. Tem algumas bactérias que são muito positivas para o nosso organismo, então não necessariamente é ruim. A bactéria pode ser boa ou pode ser ruim. Os vírus normalmente são bem ruins, tá? Então vamos lá. As informações, número 2. As informações do livro e do vídeo, dicas sobre o corona, são as mesmas? Nem todas. Porque no livro, por exemplo, eles costumam dizer que se você seguir todos os cuidados, você pode seguir sua vida tranquilamente. Só que a gente já viu que não, né? Que foi necessário fazer um isolamento social, principalmente nas escolas. Por que principalmente nas escolas? Por alguns motivos. Nas escolas nós temos aglomerações, que são grandes quantidades de pessoas. Nós temos crianças que muitas vezes não têm, elas têm a doença, não têm sintomas, mas elas têm o vírus e transmitem e podem levar para as suas casas. Então, por isso, de manter o distanciamento social em vários lugares, né? Em praias, em lugares que tem aglomerações, igrejas, que não é permitido. Por quê? Porque tem o contágio, porque essa doença, infelizmente, ela é uma doença extremamente contagiosa. Ela passa rapidamente de uma pessoa para outra. Então, o ideal é haver o isolamento social. Todo mundo pode fazer o isolamento social? Nem todo mundo. Tem pessoas que são obrigadas a sair para trabalhar. Só que as pessoas que não podem fazer o isolamento social, elas devem manter cuidados muito grandes na hora de sair e na hora de voltar, né? O ideal são usar roupas com mangas compridas, como eu falei no vídeo, usarem as máscaras, porque se todo mundo usar as máscaras corretas, tá? Porque existem máscaras feitas de TNT, aquelas muito fininhas, que tem uma camada só, elas não são muito eficientes. Por quê? Porque o vírus passa, né? Ele é um vírus, apesar de ser um vírus grande, ele é um vírus que passa por isso. Se você espirrou, a pessoa espirrou, você tá de máscara, aquela máscara muito fina, ela passa, aquele vírus passa para você. O ideal são máscaras como essas aqui, ó. E como é que a gente sabe a diferença? Se você pegar esta máscara e espirrar um aerosol aqui,
você vai ver que não vai passar aqui para o outro lado. Então esse é um teste muito legal para fazer, para você ver se a sua máscara é eficiente. Você pega um aerosol, me fugiu, um desodorante, e espirra aqui. Se ele passar para o outro lado, você vai ver, se você vê as gotículas saindo aqui, você vê que a máscara não é muito eficiente. Mas nessa aqui, por exemplo, se você espirra o aerosol, do outro lado não sai. Então quer dizer que ela protege, tá? Então, tanto para as pessoas que estão doentes, como para as pessoas que não estão doentes. Porque logo no início da história do corona, as pessoas diziam que só era para usar as máscaras as pessoas que estavam doentes, e as pessoas que não estavam não precisavam. Só que, como é um vírus, que ele, mesmo as pessoas que têm o vírus e estão assintomáticas, transmitem a doença, é imprescindível a gente usar máscaras, sim, mesmo quando a gente sai na rua, mesmo que a gente não tenha doença ou não tenha sintomas. Então, usem a máscara de qualquer forma. Se você sair na rua, usem máscaras. Existem algumas dicas até de como fazer a sua máscara com panos, e depois eu vou passar umas dicas aqui, tá? Então, outra coisa. Eu pedi que vocês dissessem se vocês acham que todas as informações do livro são corretas. Nem todas. Por exemplo, essa de que é muito seguro, né, você sair, as pessoas irem para as escolas, por exemplo, não é seguro. Não é. O ideal é que se a gente não tenha um isolamento social. Somente as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que precisam trabalhar, que trabalham em mercados, que trabalham na área de saúde, seja enfermeiros, médicos, os motoristas de caminhão, esses precisam trabalhar, né? Tem pessoas que precisam, que têm que trabalhar. Mas tem as pessoas que não têm que trabalhar e estão saindo à toa. Essas aí têm que ficar em casa, sossegadinhas, certo? E vocês, meus alunos, como vocês não trabalham, vocês têm que ficar em casa, ok? Tem uma outra pergunta aqui, quais são as pessoas que fazem parte do grupo de risco? Tem uma motosserra aqui do lado. Bom, as pessoas que fazem parte desse grupo de risco são as pessoas acima de 60 anos, as pessoas com doenças pré-existentes como asma, bronquite, diabetes, hipertensão, pressão alta, sim, também é um fator de risco. Doenças autoimunes como psoríase, lúpus, eu tenho uma que é líquen plano, né? Que é uma doença autoimune. Todas as doenças autoimunes, as pessoas que têm são consideradas grupos de risco. E ainda a Organização Mundial de Saúde incluiu as grávidas, tá? No grupo de risco. Eu pedi para vocês citarem 2 cuidados que a gente tem que ter ao sair de casa. Imprescindível o uso de máscara. É imprescindível. E uma coisa muito legal a ser feita é levar os lenços descartáveis. Se você colocou o outro, como usar manga comprida, prender os cabelos, também são dicas. Evitar transporte público, são algumas dicas também, tá? Levar consigo álcool em gel para estar passando sempre que necessário, também mas eu considero a mais importante de todo o uso de máscara na rua, sempre, tá? 2 cuidados que a gente tem que ter ao chegar em casa. Primeira coisa, o sapato que veio da rua não entra em casa, tá? Aqui na minha casa ele fica do lado de fora. Se não tem como deixar do lado de fora, uma dica que eu dou é vocês criarem uma pequena área na sua casa, na entrada, que tenha um pano com água sanitária, que a pessoa possa limpar esse pé. Eu tenho aqui em casa um borrifador que eu uso na sola do sapato, sempre que a gente chega, mesmo que esse sapato não entre. Ele fica do lado de fora, mas a gente borrifa a água sanitária para que mate todos os vírus, certo? Então, quais são os cuidados que devemos ter com as pessoas de grupos de risco?
não compartilhar objetos como copos, talheres, toalhas, né? Evitar compartilhar esse tipo de objeto, manter os ambientes abertos, isso é para quem tem grupo de risco e para quem não tem também. As áreas devem estar arejadas e tudo muito limpo, ok? E eu pedi para vocês marcarem V ou F e justificar. Quem não tem sintoma não tem coronavírus? Não. Quem não tem sintoma pode ter coronavírus, certo? É falsa e ela pode estar contagiando outras pessoas mesmo sem sintomas, ok? O coronavírus é pouco resistente, dura apenas 20 minutos fora do corpo humano. Não é verdade. Ela pode durar até 4 horas, tá? Então, ele é pouco resistente, mais ou menos. Ele não dura mais que 24 horas, mas ele dura até umas 4 horas. Então, é bom evitar. O coronavírus surgiu na China em 2020. Ele surgiu na China, sim, é falso. Surgiu na China, sim, mas foi em 2019. Surgiu em dezembro, mais ou menos. Novembro, dezembro de 2019. Durante a quarentena, eu posso ir visitar os meus amigos? Não, fique em casa, não saia, se proteja você e a sua família, para que no final disso tudo a gente possa se abraçar e que não falte ninguém, porque estejam todos vivos. Se protejam, se cuidem, beijos, se inscrevam no canal, deem o like, tá bom, gente? Ativa o sininho da notificação, porque assim, ó, sempre vai saber quando saiu vídeo da Tia Kátia. Beijo!